Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje é um vídeo que muita gente me perguntava no Snap ou no blog quando via alguma receita que eu fazia e que tinha proteína de soja. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é que é o meu jeitinho pra fazer a proteína de soja pra ela ficar bem gostosa, bem saborosa e bem temperadinha. Primeiro passo é você comprar proteína de soja. Eu te aconselho a ir num mercadão, assim, nesses mercados públicos, porque é muito mais barato. A proteína de soja é super em conta e ela rende muito. Então, esse meio quilo que às vezes eu compro, ela dura muito pra mim e pro Fabinho aqui. Eu costumo fazer uma xícara, ou se eu vou fazer pra congelar, eu coloco 2 xícaras da proteína de soja. Aí eu coloco uma quantidade de água pra ferver. Não tem muito uma quantidade certa, geralmente eu coloco um pouquinho mais que a metade de uma leiteira, assim, e coloco para ferver. Quando a água ferver, eu coloco a proteína de soja. Coloco um pouquinho de shoyu também. Eu deixo no fogo baixo por tipo 2 minutos, depois desligo e deixo abafadinha. Depois disso é só você tirar a água e tira bem, gente. Dá uma apertadinha assim nela, porque senão ela chupa muita água. Aí agora é só você refogar normalmente. O que eu faço? Eu coloco um pouquinho de azeite, coloco alho, coloco cebola e coloco a proteína de soja. O segredo da proteína de soja, eu acho que é o quanto mais você deixar ela curtir. O mesmo de um bom molho de tomate feito em casa, sabe? Você tem que colocar os temperos e deixar ela curtir, porque aí ela vai realmente pegar o sabor daquele temperinho que você fez. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho daqueles sachês de legumes. Eu prefiro colocar os temperos mesmo. Então, os temperinhos que eu coloco geralmente são cúrcuma, um pingo de curry, coloco tomilho, orégano fresco, coloco de tudo. Depende muito do que eu vou fazer, na verdade. Se eu for fazer para um molho de tomate, eu coloco bastante manjericão. Se eu for fazer para um recheio de panqueca, eu já não coloco manjericão, prefiro tomilho. Então, assim vai, depende muito do que você vai fazer com ela. Tem algumas coisinhas que eu gosto muito de colocar molho inglês e molho shoyu, e a proteína de soja é uma delas. Eu coloco um pouquinho de molho inglês e deixo curtir bastante. Eu dou uma experimentada para ver se tá bom de sal, né? Então, às vezes eu coloco mais um pouquinho só e um pouquinho de pimenta do reino. Uma coisa que a gente ama aqui é pimentão, então eu sempre coloco pimentão. Geralmente eu coloco os 3, mas esse era o que eu tinha no dia, então eu sempre coloco um pouquinho para dar um sabor a mais e tal. E, gente, assim, não tem segredo mesmo para temperar. Coloca vários temperinhos que você gosta e vai testando os que você mais prefere. Às vezes a proteína dá uma pegadinha na panela e eu gosto muito que fica uns crocantinhos assim, espalhadinhos na proteína e fica super bom. Como eu disse, a proteína de soja ela é muito assim, dá pra você fazer o que você quiser. Pra facilitar pra você, imagina que ela é uma carne moída, tipo, pra você usar em molho como se fosse a bolonhesa, no chili mexicano, recheio de panquecas. Fabinho adora, todo mundo que vem aqui come, às vezes nem percebe que é proteína de soja, então é uma boa maneira de você variar o teu cardápio de vez em quando. E aí fazer, quem sabe, uma segunda sem carne, uma terça sem carne, quarta sem carne. Aí é só você usar a sua criatividade de recheio de pastel, enfim, fazer do jeito que você quiser. É assim que eu faço a minha proteína de soja, provavelmente tem milhões de maneiras de fazer, mas é desse jeitinho que eu faço. Como vocês perguntaram, eu resolvi trazer aqui pro canal. Eu espero que tenha ajudado quem aí não sabia ainda como fazer. É isso! Um beijo e até mais! Vários temperinhos que você gosta e vai testando os que você mais prefere. Às vezes a proteína dá uma pegadinha na panela e eu gosto muito que fica uns crocantinhos assim, espalhadinhos na proteína e fica super bom. Como eu disse, a proteína de soja ela é muito assim, dá pra você fazer o que você quiser. Pra facilitar pra você, imagina que ela é uma carne moída, tipo, pra você usar em molho como se fosse a bolonhesa, no chili mexicano, recheio de panquecas. Fabinho adora, todo mundo que vem aqui come, às vezes nem percebe que é proteína de soja, então é uma boa maneira de você variar o teu cardápio de vez em quando. E aí fazer, quem sabe, uma segunda sem carne, uma terça sem carne, quarta sem carne. Aí é só você usar aquilo que às vezes eu compro, ela dura muito pra mim e pro Fabinho aqui. Eu costumo fazer uma xícara, ou se eu vou fazer pra congelar, eu coloco 2 xícaras da proteína de soja. Aí eu coloco uma quantidade de água pra ferver. Não tem muito uma quantidade certa, geralmente eu coloco um pouquinho mais que a metade de uma leiteira, assim, e coloco pra ferver. Quando a água ferver, eu coloco a proteína de soja.
Coloco um pouquinho de shoyu também. Eu deixo no fogo baixo por tipo 2 minutos, depois desligo e deixo abafadinha. Depois disso é só você tirar a água e tira bem, gente. Dá uma apertadinha assim nela, porque senão ela chupa muita água. Aí agora é só você refogar normalmente. O que eu faço? Eu coloco um pouquinho de azeite, coloco alho, coloco cebola e coloco a proteína de soja. O segredo da proteína de soja, eu acho que é o quanto mais você deixar ela curtir. O mesmo de um bom molho de tomate feito em casa, sabe? Você tem que colocar os temperos e deixar ela curtir, porque aí ela vai realmente pegar o sabor daquele temperinho que você fez. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho daqueles sachês de legumes. Eu prefiro colocar os temperos mesmo. Então, os temperinhos que eu coloco geralmente são cúrcuma, um pingo de curry, coloco tomilho, orégano fresco, coloco de tudo. Depende muito do que eu vou fazer, na verdade. Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje é um vídeo que muita gente me perguntava no Snap ou no blog quando via alguma receita que eu fazia e que tinha proteína de soja. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é que é o meu jeitinho pra fazer a proteína de soja pra ela ficar bem gostosa, bem saborosa e bem temperadinha. Primeiro passo é você comprar proteína de soja. Eu te aconselho a ir num mercadão, assim, nesses mercados públicos, porque é muito mais barato. A proteína de soja é super em conta e ela rende muito. Então, esse meio que se eu for fazer para um molho de tomate, eu coloco bastante manjericão. Se for fazer para um recheio de panqueca, eu já não coloco manjericão, prefiro tomilho. Então, assim vai, depende muito do que você vai fazer com ela. Tem algumas coisinhas que eu gosto muito de colocar molho inglês e molho shoyu, e a proteína de soja é uma delas. Eu coloco um pouquinho de molho inglês e deixo curtir bastante. Eu dou uma experimentada para ver se tá bom de sal, né? Então, às vezes eu coloco mais um pouquinho só e um pouquinho de pimenta do reino. Uma coisa que a gente ama aqui é pimentão, então eu sempre coloco pimentão. Geralmente eu coloco os 3, mas esse era o que eu tinha no dia, então eu sempre coloco um pouquinho para dar um sabor a mais e tal. E, gente, assim, não tem segredo mesmo para temperar. Coloca